O bom testemunho. Isso é o que precisamos ter durante toda a nossa vida como cristãos, pois é Ele que vai nos levar aos lugares que a gente precisa ir, lugares que o Senhor nos manda ir para pregar da palavra dEle. E é sobre isso que eu quero falar hoje, ter um bom testemunho na tua vida de cristão. Mas antes, eu quero te pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e te lembrar que o nosso vídeo é para você ouvir, você não precisa parar tudo para assistir. Deixa tocando e vai fazendo suas coisas enquanto você ouve e é abençoado por essa palavra. Então que Deus abençoe tua vida, te fortaleça e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui iniciamos mais um momento da palavra. Momento esse onde a gente mergulha na palavra do Senhor, come dela e se alimenta. O tema da nossa palavra de hoje é um bom testemunho. Como é necessário que a gente tenha esse bom testemunho para que a gente consiga entrar e sair dos lugares onde o Senhor nos manda ir. E sobre isso eu quero falar com você lá no livro de Atos, capítulo 16. Se você puder abrir, abre aí, a gente vai ler dos versos 1 até os 5. Atos 16, do 1 até o 5. A gente vai lendo pouquinho a pouquinho para entender a história e a gente entender essa importância do bom testemunho aqui nessa história. Bom, só para te contextualizar, aqui a gente tá na história com Paulo e aqui na história Paulo vai conhecer Timóteo. E Timóteo se aproxima de Paulo justamente por conta desse bom testemunho. Vamos ler Atos, capítulo 16, versos 1 e 2 inicialmente, que fala bem assim, ó. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, o filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho. E irmãos que estavam em Listra e em Icônio. No caso aqui, só reler esse segundo versículo para você entender direito, que eu li com a entonação meio errada. Ó. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. No caso, Timóteo e sua mãe, eles tinham esse bom testemunho. E foi por causa disso que Paulo chega até eles. Para o povo daquela época, para o judeu daquela época, ter um pai grego era complicado porque o povo grego era tido como aquele povo que usurpava do povo judeu. Contudo, para Timóteo e sua mãe, eles davam bom testemunho de que realmente eram cristãos, mesmo não importando toda essa condição aí, tudo isso aí. Mas o que a gente entende aqui? Que o bom testemunho já começou daqui, de muito antes. Todo cristão precisa se preocupar em dar esse bom testemunho. Todo cristão precisa se preocupar em testemunhar do Senhor. E como isso é importante. Como é importante quando a gente entende que eu não preciso testemunhar só quando eu vejo alguém, mas eu preciso ter uma vida de testemunho, uma vida exemplar. Uma vida onde eu busco fazer o que é correto, o que é justo, o que é bom, sabe? O testemunho ele vai começar por isso aí. E muitas pessoas elas só querem dar o bom testemunho quando estão na frente de alguém, o que é muito complicado, o que é muito errado, na verdade. Então entenda isso hoje, compreenda que o bom testemunho ele precisa passar por tua vida como um todo, não só em momentos específicos quando você está sendo visto, certo? Então entenda isso e vigia bastante. Vigia sobre isso aí, porque o bom testemunho precisa ser uma prática de vida sua como cristão. Aí aqui no versículo 3 fala bem assim, ó. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Para Timóteo, esse versículo esconde algumas informações que se você ler os capítulos anteriores você vai entender. Paulo, ele vinha pregando há muito tempo que não era isso aqui é o início do ministério de Paulo. Paulo vinha pregando em dizer que não era necessário circuncidar mais. Jesus é a nossa circuncisão, sabe? E aí o que acontece? Nessa situação muito específica, Paulo fala para Timóteo, é bom que você se circuncide.
Porque aqui nesse momento, os judeus, para você conseguir, para nós conseguirmos ser ouvidos, eles vão precisar fazer isso. Você vai precisar fazer isso. E para Timóteo não foi peso nenhum fazer isso. Timóteo queria levar a palavra do Senhor. Timóteo queria ser instrumento do Senhor. E aí ele abriu mão disso para que ele prosseguisse em fazer o ministério dele. Mas trazendo para nós uma situação mais específica nossa, sabendo que isso aqui foi muito específico, isso aqui é para a gente entender que nem todos os casos são iguais. A gente não pode colocar todo mundo em um pacote só e falar bem assim, é tudo a mesma coisa. Não. Cada pessoa tem uma história e cada história Deus vai tratar de forma específica. Entenda isso hoje, para você não ficar querendo julgar todo mundo da mesma forma, sabe? Ah, não, mas todo mundo precisa ser assim. Não, calma, vamos estudar o caso, pedir sabedoria ao Senhor, como Paulo teve essa sabedoria aqui, de entender que nesse momento a circuncisão seria necessário. Isso me faz lembrar de uma história de um missionário de uma igreja, que uma vez eu vi ele testemunhando falando bem assim, ó, que ele não era missionário ainda na igreja, na igreja, no caso, o missionário, ele era como se fosse um ajudador do pastor, era como se fosse uma pessoa que ajudava o pastor a cuidar das ovelhas e tudo mais, e seguir assim. Aí eu lembro que ele contou um negócio que me marcou muito na memória, que ele falava bem assim, ó, gente, ó, eu sei que pra você não é errado, e eu não tô falando também que isso é errado, mas para mim, a partir do momento que eu peguei esse cargo na igreja e eu compreendi a seriedade dele, eu entendi que eu não iria conseguir mais seguir jogando bola. E entenda que eu não estou falando aqui que jogar bola é errado, de forma alguma. Não estou falando isso não, viu? Pelo amor de Deus, entenda. Olha só, ele falou bem assim, ó, porque ele se conhecia. E ele sabia que quando ele jogava bola ele ficava meio irritadinho. E aí o que acontece? Ele falou, já que eu vou estar aqui na frente pregando a palavra e ensinando a verdade, eu não quero dar esse mau testemunho. Sabe? Que ele conhecia os limites dele. E aí isso aqui eu vejo uma preparação para o testemunho. Ele sabia dos limites dele, ele sabia dessa fraqueza que ele tinha, que ele se irritava um pouco. E ele sabia que a partir daquele momento ele resolveu abrir mão de uma coisa para servir melhor. Timóteo teve que abrir mão disso aqui para servir melhor. Ele teve que ser circuncidado para começar a servir melhor. Mas aí o que acontece? Eu compreendo que... Eu não estou falando aqui que ninguém pode jogar bola. Se você quer ter um bom testemunho, não jogue bola. Tem gente que tem controle e glória a Deus por isso. Então essa pessoa só segue e caminha adiante. Mas tem gente que não consegue. E aí você tem que parar e compreender isso. Você tem que olhar e falar assim, rapaz, qual é o meu limite? E respeite o seu limite. Sabe? Respeite até onde você consegue ir. Então, isso é muito, muito precioso. E para Timóteo não foi pesar nenhum. Da mesma forma que para aquele missionário não foi um pesar tão grande para ele abrir mão do futebol que ele gostava muito, inclusive. Mas ele entendeu que para servir melhor, ele precisava abrir mão daquilo. Entendeu? Então, às vezes, é abrir mão de uma coisa para Deus te abençoar muito mais em outras coisas. Ele entendeu que o precioso não era o futebol, mas era servir ao Senhor. Talvez o precioso para você vai ser alguma outra coisa que você precisará abrir mão. Mas entenda que o Senhor está com você, que Ele vai te abençoar muito. Se você fizer por amor e com seriedade, vai. Mas o problema é que tem gente que fica abrindo mão das coisas por abrir, sabe? Fazendo só por um tempo, querendo enganar Deus. Deus conhece o coração, gente. Se tem uma coisa que Deus conhece, é o coração. Então, não vai nessa de querer enganar Deus não, porque você está se enganando e Deus não é bobo. Entendeu? Deus conhece o coração, Deus conhece a tua mente. Então, você achando que está enganando Deus, não está. Não, Ele está ouvindo tudo, Ele sabe de tudo que está acontecendo em você. Pega esse negócio aí e vigia. Vamos continuar lendo aqui. O versículo 4 fala bem assim, ó. Está lendo Atos 16, o versículo 4 fala bem assim. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados.
Os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Percebe que eles, no caso, Paulo, aqui a gente está falando de Paulo e Timóteo. Eles não tinham medo de pedir assim, ó, podem observar a gente, podem analisar a gente. Que coragem é essa que muitos de nós não temos? De falar bem assim, pode dar uma limpa na minha vida e saber que se eu já errei um dia, agora não erro mais. Pode pesquisar a minha vida, pode perguntar para as pessoas, para vocês saberem que eu tenho um testemunho. E isso não é prepotência, é segurança no Senhor. Se você tem essa segurança no Senhor, de que você está buscando fazer o que é correto, fazendo aquilo que é certo, você vai simplesmente entender que não tem nada se as pessoas buscarem da tua vida. Não tem nada se as pessoas quererem olhar para você e, tipo assim, buscar em você um exemplo. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm medo de ser exemplo. E a gente vai ver em todas as cartas de Paulo, que Paulo em muitos momentos ele fala bem assim, ó, se espelhe em mim, olhe da forma que eu faço, da forma que eu sirvo ao Senhor e busquem fazer igual. Para nós seres humanos fica um pouco mais fácil quando a gente olha outro ser humano fazendo, né? Porque é igual a nós. Então, mas Deus vem e resolve tudo isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi foi um ser humano. Ele foi Deus, mas também foi ser humano. Então, a gente compreende que não podemos ter medo de ser exemplo. Não podemos ter medo de demonstrar o nosso testemunho. De mostrar o quanto que a gente melhorou com o Senhor. De quanto que a gente mudou com o Senhor. Então, não tenha medo de verdade. Não tenha medo. Porque o Senhor, ele quer te usar como testemunho. O Senhor não quer te deixar escondido, não. Ele quer te colocar num lugar onde as pessoas vejam e se aproximem dele, não de você. Você vai ser só um instrumento do Senhor. Mas não tenha medo de ser usado. Da mesma forma que Paulo e Timóteo falavam bem assim, ó, pode observar, gente. Que você não tenha medo de ser observado pelas pessoas, para que as pessoas se aproximem de Deus, certo? E lá no versículo 5, para a gente finalizar, fala bem assim, ó. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Você percebe que por Paulo e Timóteo não terem medo de testemunhar e serem testemunhos vivos do Senhor na terra, Deus abençoou muito, que aqui nesse versículo 5 fala que as igrejas cresciam em número. Pessoas chegavam porque viam neles esse exemplo a seguir. Esse exemplo de quem vive a palavra do Senhor. De quem faz de tudo para que a palavra do Senhor seja levada ao coração das pessoas. Para que as pessoas mudem de vida. Porque a palavra do Senhor tem esse poder de mudar de vida. E sabe por quê? Porque ela é a verdade. A palavra de Deus, na verdade, ela muda as nossas vidas. Então entenda isso hoje e sempre. O Senhor, Ele quer nos usar como testemunho. Isso vai abençoar vidas. Não tenha medo de ser testemunho. Não tenha medo de ser esse bom testemunho do Senhor aqui na terra. Que Deus abençoe a tua vida e te fortaleça. Que o teu testemunho alcance pessoas para Cristo, não para você, mas que alcance pessoas para Cristo. E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço por essa vida nesse momento, Deus. Essa vida que ouviu essa palavra e que em nome de Jesus, a partir de agora, está decidido a ser um testemunho do Senhor. Está decidido a viver a tua palavra, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que ela aprende na tua palavra. Deus abençoe essa vida e fortalece, ó Deus. Traz força, ó Deus, para seguir na caminhada e não desistir em meio ao caminho. Abençoe essa vida, Pai Santo, eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que em nome de Jesus você seja um testemunho vivo do Senhor aqui na terra.